Boa noite, meu caríssimo vestibulando. Nós estamos aqui para ter mais uma conversa sobre literatura, né? Vamos começar estabelecendo um diálogo sobre essas obras, ora indicada pela UFRN, né? Porque o diálogo que nós chamamos de intertextualidade é o que deve estar assim em alta, né? Estabelecer diálogo sobre as obras quando a gente começa a estabelecer conexões e perceber a visão de mundo de uma obra que cruza com a visão de mundo de outra obra. E nós temos 5 obras indicadas. Para quem está nos vendo pela primeira vez e talvez ainda não saiba quais são as obras, nós vamos lembrar aqui a você que está nos ouvindo. Nós temos a indicação do Santo e a Porca, e é o 3º ano que essa obra está indicada, né, de Ariano Suassuna, que é uma comédia que estabelece um diálogo com o clássico, né? É uma comédia que pega o popular nordestino, mas que estabelece uma comédia com o clássico, uma relação com o clássico, estabelece um diálogo com o clássico, né? Ariano Suassuna vai beber na fonte do clássico. Ele vai falar sobre uma imitação nordestina de Plauto. Aí você imagina, imitação nordestina, porque não é uma imitação pura e simplesmente da obra. Apesar de imitar, de estabelecer o diálogo com a obra clássica, ele vai colocar elementos da localidade, elementos regionais, né? O que ele faz de diálogo com o clássico? Ele vai pegar o tema da avareza, que está lá na obra, né? Que é uma obra de um escritor do antigo Império Romano. Viveu mais ou menos ali 250 anos antes de Cristo. E ali Plauto escreve uma obra, uma comédia, chamada Aulularia, que quer dizer panela em romano. E Aulularia é a história de um velho avarento chamado Euclião, que encontra uma panela cheia de ouro na lareira da sua casa, que foi deixada pelo avô. Se foi deixada pelo avô, pressupõe que tem herdeiros. E para não dividir isso com os herdeiros, porque ele é avarento, ele vai esconder esta panela cheia de ouro. Euclião tem uma filha chamada Fedra e pretende casar Fedra. E ali aparece um pretendente rico para casar com Fedra, que é o velho rico Megadoro. Mas Fedra tem um namorado clandestino. Esse namorado chama-se Licônides. E aí, um dia, esta panela de Euclião vai desaparecer. Ele pegou, escondeu no bosque de Silvano, né? Uma divindade protetora, mas essa panela vai ser roubada, vai desaparecer. E depois ela será encontrada por Licônides, que vai devolver a panela a Euclião. E Euclião, neste momento, vai uma série de coisas se elucidar. Vem à tona o namoro clandestino de Licônides com Fedra, entra ali a irmã de Euclião, a Eunômia, que quer dizer ordem bem regulada, e que vai convencer a Eudoro de desistir do casamento com Fedra para que o caminho fique livre para Licônides. E Euclião, agradecido a Licônides, vai perder um pouco, um tanto da sua avareza e vai dar de presente esta panela para que o seu futuro genro possa cuidar bem da sua filha, né? Coisa que não acontece cá, porque aí nós temos esses nomes bem similares. O Euclião de lá é o Euricão de cá de Ariano Suassuna. Aí a filha de Euclião lá é Fedra e aqui a filha de Euricão é Margarida, que já nos remete a uma flor do campo, não é? Uma coisa bucólica. Aí nós vamos perceber que o namorado clandestino de Margarida é Dodó. E Dodó namora escondido e mora dentro da casa através de um disfarce, dentro da casa de Euricão. Só que o pai de Dodó, o fazendeiro rico Eudoro, que se assemelha ao velho rico Megadoro da peça clássica, Eudoro pretende casar com Margarida e não sabe que seu filho
vive disfarçado dentro da casa de Euricão para poder estar namorando escondido com Margarida. E vai até a casa do velho Euricão para pedir Margarida em casamento. Depois nós vamos perceber que a irmã do velho Euricão chama-se Benona, que nos lembra a ordem bem regulada de Eunômia, lá da peça clássica. Então a gente vê como são similares. A peça de lá tinha uma divindade protetora, o deus Silvano, deus da floresta, né? E a peça de cá, do Nordeste, Ariano Suassuna, tem uma divindade, o Santo Antônio, um santo tão conhecido no Nordeste brasileiro, que tem fama de ser um santo casamenteiro, mas aqui na peça ele também tem um aspecto de ser protetor, guardador, né? Guardador da riqueza. Se lá o velho Eucleão tinha uma panela de ouro escondida, o que tem cá o velho Euricão? O velho Euricão tem uma porca de madeira cheia de ouro. Cheia de ouro não, cheia de dinheiro, né? E ali a gente começa a perceber que vai se dar uma adaptação, né? Como é que vai se dar essa adaptação que ele vai chamar de imitação nordestina? É que lá o Império Romano era sólido e a moeda era de ouro. Quanto mais envelhecesse, mais valor teria. Aqui Ariano Suassuna traz a realidade brasileira. Que realidade é essa? Uma realidade que atravessou décadas. A crise econômica do país, a fragilidade do sistema econômico e monetário, moeda fraca e inflação alta. Aí nós vamos entender por que Ariano Suassuna cria um clichê para o seu personagem principal, que é avarento, né? Sua característica principal é a avareza, é o apego, é o amor ao dinheiro excessivo. Mas ele vive dizendo, ai a crise, ai a carestia. Essa crise e essa carestia nada mais é do que a representação do povo brasileiro que em período de recessão, de inflação alta, de desvalorização de moeda, de crise econômica, é o que mais o povo fala. Quando chega para comprar uma coisa no mercado, no supermercado, se depara com o quê? Se depara com o preço alto, sobe todos os dias. E carestia é exatamente isso, preço caro, inflação. E dessa maneira, Ariano Suassuna já retrata, já coloca a realidade brasileira, que já difere do Império Sólido Romano, aonde a moeda era moeda de ouro, e aqui a gente tem uma moeda que a inflação devora a ponto dela desaparecer, a ponto dela perder o seu valor, né? Aí nós vamos perceber que tem outros elementos, elementos que não são correspondentes aos elementos de lá, que é caroba. Caroba é a peça regional dentro da obra. Caroba vem do folclore nordestino, vem do cordel, não é? Ela é inspirada em quê? Nos personagens do cordel, do folclore. Como é Caroba? Caroba é astuta. Caroba é cheia de astúcias, né? Ela é inteligente, tem um raciocínio rápido, ela não perde nada para ninguém, traz uma esperteza muito grande. Caroba é inspirada no personagem do cordel Cancão de Fogo e no Pedro Malazarte. São personagens do folclore popular, tanto do cordel quanto do teatro de mamulengos, que o sertanejo chama muito bem de João Redondo em algumas regiões do Nordeste brasileiro. E Pedro Malazarte e Cancão de Fogo não perdem nada para ninguém, ganham todas. A parada de raciocínio, eles devoram todo mundo e manipula todo mundo. E Caroba é a grande manipuladora do texto. Ela vai conseguir criar um discurso ambíguo e manter essa ambiguidade. Ela consegue fazer que um personagem diga uma coisa e o outro entenda outra coisa. Caroba é o nome de uma árvore grande, grande como a astúcia da própria personagem, né? E ali nós vamos ter também a história do pinhão, o noivo de Caroba. Se Caroba é uma árvore grande, pinhão é um fruto também, um fruto silvestre, né? É um fruto que ainda não tinha sido descoberto o seu valor comestível ou medicinal. É aquilo que o sertanejo ou o homem interiorano chama de mato. Mato é aquela planta que nasceu e não se descobriu ainda a utilidade, não é ornamental, não é medicinal, não é comestível. Então é o mato.
né? É assim que eles chamam. E assim era Pinhão. Mas Pinhão traz uma representatividade muito boa. Pinhão tem como característica a citação de ditados populares. Ele diz muitos ditados populares. Para toda situação ele arranja um ditado popular. Pois Pinhão é a representação da sabedoria popular, da fala, da voz do povo. O ditado é a voz do povo. E Pinhão traz essa voz do povo, né? E através desses personagens, tanto o Plauto, o Titus Márcio Plauto, o escritor clássico do antigo Império Romano, quanto Ariano Suassuna, pretende trabalhar a avareza humana. Vai mostrar como esse apego às coisas materiais provoca sofrimento ao homem. Porque Euricão já está velho, mas não se dá conta que envelheceu e vai guardando aquele dinheiro para garantir e proteger a sua velhice. Ele não se dá conta que o tempo de gastar e de proteger sua velhice já chegou. Aí a gente vai lembrar o pensamento de um outro clássico, que é o orador Cícero, do antigo Império Romano. O que Cícero dizia? Cícero dizia o que é um velho guardando dinheiro se não tem mais estrada pela frente para percorrer, não é? Trocando em miúdos, o que quer dizer Cícero? O que é um velho gastando dinheiro se não tem mais tempo para isso? Guardando dinheiro se não tem mais tempo para gastá-lo. E ali ele mostra o sofrimento do avarento, porque em função da sua avareza, ele torna-se uma pessoa repelente. Ele vai repelir todo mundo que se aproxima dele, não tem agrado, não tem afago, olha todo mundo como interesse de querer roubar o seu dinheiro. Com isso consegue afastar todo mundo. Então a avareza traz sobretudo a solidão. E a solidão é uma das dores existenciais do homem, né? Nós vamos ver muito isso, sabe com quem? Com Carlos Drummond de Andrade, que vai falar na sua poesia existencial que a solidão é uma das dores da existência humana, né? E na poesia existencial dele ele vai trazer como dor da existência a velhice. E Euricão é um homem velho e que vai estar submetido à solidão, não só pela velhice, mas pela sua avareza, que por causa dessa avareza ele torna-se uma pessoa repelente, né? E ali nós vamos perceber o sofrimento do avarento, que devia se utilizar do dinheiro e gozar desse dinheiro, mas o que faz um avarento? Faz o contrário, serve ao dinheiro e sofre por isso. Agora nós vamos perceber que essa avareza de Euricão, essa porca de Euricão e o santo vão funcionar como muletas. Na verdade, Euricão devia amar demais a sua mulher. E esta mulher foge um dia. E ali ele perde o valor de tudo, nada mais tinha valor nem ninguém. Só o dinheiro vai ter valor. Não vai mais querer gastar dinheiro com ninguém. Desencadeia a avareza e a devoção pelo Santo Antônio. Então existem alguns momentos do texto que ele lembra de falar da mulher, mas aí ele recua, ele fica reticente. Aí diz, quando minha mulher não, quando minha porquinha chegou. Mais adiante ele precisa de novo falar, quando minha mulher, ele lembra, não, quando Santo Antônio chegou. Santo Antônio e a porca acabam sendo muletas, né? Para essa ferida que abriu dentro do coração deste homem. É tanto que quando ela morre, ele manda pegá-la para enterrar em casa, depois vai enterrar no cemitério. Mas esta dor deixada pela mulher só vai desaparecer, só vai ser superada no instante em que ele se depara com a perda do dinheiro, não é? A porca vai ser roubada e ele começa a se dar conta, fez tudo isso para quê, meu Deus? Depois que essa porca é encontrada, ele descobre que o dinheiro está ultrapassado. E o dinheiro está ultrapassado, aí a gente vai perceber algo bem profundo e interessante. As duas visões, né? Nós vamos perceber que ele vai nos mostrar que a visão da religião nem sempre pode corresponder com a visão da realidade. O dinheiro da porca perdeu seu valor porque o processo econômico do país levou a isso. Porque a situação monetária do país é frágil, porque a situação econômica está em crise. E ali o dinheiro
foi devorado pela inflação, mudou de dinheiro. E ele, um homem sertanejo e ainda por cima avarento, não estava atento, não acompanhou os movimentos econômicos do país. A moeda mudou, ele teria que trocar esse dinheiro, teria que ser recolhido ao banco, ele não foi, perdeu o prazo para isso. E um dia se depara que o seu dinheiro já não tem mais valor, já tinha sido recolhido. Mas ele, quanto homem religioso, acredita que foi castigo de Santo Antônio. Por que esse castigo, Santo Antônio? Porque ele duvidou de Santo Antônio, porque ele maltratou em alguns momentos Santo Antônio, porque ele quis romper e agora o santo lhe castigava. E ele, dentro da sua fé religiosa, prefere acreditar que foi castigo de Santo Antônio, mas a realidade não foi essa, né? Aí a gente lembra Machado de Assis. Lá em Brás Cubas, Machado vai dizer que os olhos do delírio são outros. Aí a gente vai perceber esses olhos de delírio, não é? Se você olha para o mundo com um delírio da paixão, você não vai ver defeitos na pessoa amada. Pode quem quiser dizer, ninguém enxerga. Mas se você olhar para o mundo com o delírio do ciúme, você vai ver suspeita em tudo. Cada gesto, cada olhar, cada sorriso da pessoa amada é suspeito. E o delírio do ciúme ele faz olhar para o mundo com suspeita. Mas se você olhar para o mundo com o delírio da inveja, da cobiça, aí você quer passar por cima de tudo para conseguir o que você cobiça. O delírio da inveja não lhe deixa você ver outra coisa na vida a não ser aquilo que você mirou para invejar. Mas se você olhar para o mundo com o delírio da religião, você não consegue enxergar nada fora do foco do que a religião lhe diz. E a gente percebe que Ariano Suassuna traz esse ponto de vista em Euricão. Coloca como é que um homem religioso enxerga o mundo, não é? Através da sua visão religiosa. E ele quer acreditar nisso e faz disso a sua realidade. Que não quer dizer que a realidade de Euricão seja a realidade da vida. Mas nós vamos perceber que Euricão termina a história perguntando, já que viu que perdeu todo o dinheiro, aí ele pergunta, não é? Que sentido tem tudo isso, Santo Antônio? Ele entra no momento de transição. Se deu conta que armazenar, que guardar dinheiro, não era a coisa mais importante da vida. De repente ele perdeu tudo e aí? A vida tinha que continuar. Então ele acha que se desprendeu da escravidão, da materialidade. Mas olha para os outros e vai dizer que todos estão cegos. Só ele pode ver, porque os outros não viveu a experiência que ele viveu. E há coisas na vida que por mais que nos digam, a gente só aprende se viver esta coisa, se passar por ela. Se não passar, a gente não vai aprender. Os outros não passaram pela experiência, então estão todos cegos, todos escravos. Ele já se libertou do apego à matéria, à materialidade, ao dinheiro, mas os outros não. Todos estão escravos. É assim que ele se despede de todos, não é? Aí nós vamos lembrar que nós temos uma obra chamada Antologia de Contos Brasileiros Contemporâneos. E essa antologia é uma seleção de textos literários, né? Se bem que hoje o substantivo antológico está mais amplo, né? Não é só a seleção de textos, pode ser a seleção de coisas boas, a antologia. Pois bem, e na Antologia de Contos Brasileiros, algumas edições têm 14 contos, outras edições têm 13 contos, né? Mas eu aconselho que você tanto leia os 14, a edição de 14, quanto leia a edição de 13. A Compev não listou lá quais são os contos. De repente, o conto que tem a mais na edição de 14 pode estar na prova, né, que é o conto A Máquina Extraviada. Está numa edição e não está na reedição mais recente da obra. Mas ali a gente vai perceber o seguinte: há um círculo de contos chamado Circuito Fechado. Circuito Fechado nos dá essa ideia. E o primeiro conto, que é o Circuito Fechado 1, é um conto muito inusitado. Você imagine um conto sem uma frase. Como é que se pode escrever um conto se não tem nenhuma frase construída? E não é só frase, não há nenhum verbo, não há nenhuma oração, não há conectivos, né? E pode.
Ricardo Ramos, filho de Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos é conhecido pela objetividade da linguagem, uma linguagem muito objetiva, enxuta, dispensa adjetivos, é muito direto, né? Porque ele dizia que palavra foi feita para dizer, não para enfeitar. Pois não é que Ricardo Ramos, o filho, bate o recorde disso, consegue escrever um conto apenas com substantivos. Substantivo é o que, gente? Substantivos são coisas. E através de coisas ele conta a história de um homem para nos mostrar o processo de coisificação do ser humano. Aí quando eu falo de coisa, vocês sabem de que eu lembro? Eu lembro de Yara chamando a gente de coisinha. Pois não é que Ricardo Ramos vai achar que o homem virou coisa, não é? Ficou coisificado. Aí quando eu leio que lembro de coisa, eu lembro de Yara. Pois um beijo para você, Yara, viu? Um beijo grande. Cada vez que eu lembro de você, meu coração enche de alegria. Daqui a pouco, Yara também deve estar no ar falando das químicas, né? Pois vamos voltar aqui a Ricardo Ramos, identificando o homem através das coisas. Gente, ele escreve um conto só citando substantivos. Mas ele dispõe os substantivos de tal maneira que a gente vai identificando na posição dos substantivos o tempo, o espaço e a ação que o agente, que o sujeito, que o protagonista vai praticando. Ele começa com o cara calçando chinelos, indo ao vaso, à pia. Então, vamos identificar toda a higiene matinal dele. Depois o banho, troca de roupa. Aí a gente identifica o universo masculino. Quando ele começa a trocar de roupa, aí é cueca, camisa, abotoadura, gravata e todo o universo masculino. E ele passa o tempo todo cumprindo tarefas dentro de casa. Depois das tarefas de casa cumpridas, pega a sua pasta, entra no carro, acende um cigarro, a grande válvula de escape dele, o cigarro. Aí o cigarro aceso e vai embora. Já chega lá, os substantivos nos dar a ideia que ele está na agência, na empresa. Daqui a pouco vai falar de esboço de anúncio, nos dar a ideia que ele trabalha numa agência de publicidade. E ali vai seguindo, vai planejando, vai projetando. Chega a hora que ele pega um táxi e vai para um lugar que tem mesas, cadeiras, copos, pratos, talheres. Aí nos dá a ideia que ele está no restaurante. Depois que ele sai do restaurante, volta à empresa pelos objetos que são dispostos. Finalmente ele volta ao carro, volta para casa. O dia está findado, ele cumpre o ritual dentro de casa e se deita. O que a gente percebe? Um homem coisificado, identificado pelas coisas, e além dessa identificação das coisas, a gente vai perceber que este cidadão não fez mais nada. A única coisa que ele fez foi cumprir um ritual, o rush, o cotidiano. Não teve tempo para afeto, não teve tempo para manifestação de apreço, para ouvir alguém, para ser ouvido. Ele não teve tempo de nada, só cumpriu os ritos. Aí o circuito fechado 2. Um dia este homem, como é que ele vai estar depois de ter só feito isso na vida? Só trabalhou, só cumpriu ritos. Ele vai estar no circuito 2, sem cabelo, sem dentes, sem audição, perde um pouco da visão, perde um pouco da memória, perde parentes, perde amigos por morte ou por distância, vai estar velho e solitário. Se é o circuito fechado 2, que ele vai mostrar que depois de tudo isso, de 30 anos de trabalho, correndo desesperadamente atrás de dinheiro, ele vai estar velho. Olha que triste constatação Ricardo Ramos nos traz. Vai ter um momento da vida em que a gente vai ter tempo, mas não tem dinheiro. Aí se atira desesperadamente a estudar para arranjar um emprego, para arranjar uma formatura, um título, uma profissão, para correr atrás de dinheiro. Aí a gente vai ter dinheiro, mas não tem tempo. Porque só vai ter tempo para correr atrás do dinheiro. Depois de 30 anos de exercício da profissão e de dinheiro, você tem dinheiro e tempo, porque está aposentado, mas não tem mais o vigor para gozar deste dinheiro.
que aos 60 e 65 anos você não tem mais o primor da juventude. E nem você acompanha e nem vai gostar das mesmas coisas que poderia ter gozado aquele tempo atrás. Aí a gente vê a triste constatação da realidade dentro desse universo capitalista. E lá no conto, ainda é tarde, sempre é tarde, nunca é tarde, a gente vê o universo feminino dentro do mesmo rush, né? Então a gente compreende que esses contos traz essa situação do cotidiano que a gente não se percebe tanto, que quando for perceber o tempo já passou, a aposentadoria já chegou e a gente tem algumas lacunas para perceber. Aí eu lembro de novo de Machado de Assis. A gente só leva, o que a gente leva de bom da vida? Aquilo de bom que a gente tem para lembrar. Como Dom Casmurro não tinha nada para lembrar, aquilo era uma lacuna que lhe valia tudo. Então, temos que fazer por onde na juventude ter vivido coisas boas, para na velhice termos pelo menos algo de bom para lembrar. Pois nós vamos ficando aqui com essa nossa conversa de hoje, né? Sobre esses contos e sobre o Santo e a Porca. Espero lhe encontrar numa próxima oportunidade. Uma boa noite, um beijo no coração.